Muito bem, vamos mergulhar direto nesse nosso guia de hoje. A ciência da análise de dados é literalmente como uma bússola guiando pesquisadores por mares cheios de incerteza. Para quem analisa dados empíricos e precisa validar escolhas metodológicas para construir um trabalho de alto impacto, dominar a inferência estatística não é um detalhe, é absolutamente essencial. Afinal, a inferência é o que permite pegar amostras limitadas e extrair grandes verdades sobre populações inteiras. Esta nossa explicação visual vai detalhar exatamente como navegar por essas águas e garantir que as decisões metodológicas sejam incrivelmente robustas e prontas para qualquer desafio. E o nosso roteiro de marcos metodológicos hoje é o seguinte: 1. O labirinto da hipótese. 2. Significância e confiança. 3. Os testes paramétricos. 4. A rebelião não paramétrica. 5. O poder das grandes amostras. E 6. A nossa bússola metodológica. Então, começando pela seção 1, o labirinto da hipótese. Olha só, na prática da estatística, a gente quase nunca consegue observar a população inteira de um fenômeno, não é mesmo? Por isso, trabalhamos com amostras para testar afirmações. O teste de hipóteses é exatamente aquele processo que evita que a pesquisa tome um rumo completamente falso. Ele testa de forma sistemática se o que estamos observando nos dados é um reflexo real da população ou só uma tremenda coincidência matemática. É o processo que força uma decisão entre a hipótese nula, que é a presunção padrão de que nada aconteceu ou mudou, e a hipótese alternativa, que é justamente aquela grande descoberta que a pesquisa quer comprovar. E é exatamente no meio desse labirinto de decisões que entra o famoso e muitas vezes mal compreendido valor π. De forma bem direta e simples, o valor π é a probabilidade de estarmos sendo enganados pelo acaso. Ele responde a seguinte pergunta: se a hipótese nula for realmente verdadeira e não houver efeito nenhum, qual seria a probabilidade de obtermos dados iguais ou mais extremos do que estes? Mas, atenção a um detalhe que muda o jogo. O valor π só nos diz se um resultado é estatisticamente significativo. É imprescindível olhar também para o tamanho do efeito. Uma variação minúscula numa amostra gigantesca pode gerar um valor π ínfimo, indicando significância estatística, mas sem apresentar nenhum impacto ou significância prática no mundo real. Avançando para a seção 2, significância, confiança e o detetive estatístico. Vamos imaginar que estamos agora num tribunal investigativo. O nível de confiança é como se fosse a largura da rede de evidências de um detetive. Ele mede o grau de certeza de que o nosso processo de investigação é capaz de capturar a verdadeira média da população. Uma rede com 95% de nível de confiança é uma ferramenta super segura. Por outro lado, o nível de significância, que a gente também chama de alfa, é a margem de risco aceitável para uma falsa condenação. É o risco tolerado de cometer um erro do tipo I, ou seja, condenar e rejeitar a hipótese nula quando, na verdade, ela era inocente. Validar a metodologia significa calibrar esse risco de forma brilhante. Chegamos à seção 3, a aristocracia dos paramétricos. Entrando no clássico reino da análise quantitativa, a gente encontra os testes paramétricos. Eles são, sem dúvida, a alta aristocracia da estatística, verdadeiras ferramentas de precisão. Mas, como em toda a alta sociedade, existem regras rígidas de etiqueta. Antes de chamar para a mesa métodos poderosos como o teste T ou a ANOVA, é absolutamente fundamental verificar algumas premissas. A primeira é a normalidade dos dados, e a segunda premissa crucial é a homocedasticidade, que é um nome imponente para uma ideia simples. As variâncias precisam ser semelhantes entre os grupos que estão sendo comparados. Pular essa verificação de normalidade e variância antes de rodar os testes é praticamente um convite direto para o desastre analítico. Para entender isso melhor, basta pensar na clássica curva de sino. Os dados precisam seguir esse modelo matemático ideal, agrupando-se simetricamente em torno de uma média. Quando os dados contínuos têm essa forma ideal, os testes paramétricos brilham demais. Eles utilizam toda a riqueza de detalhes contida nos valores numéricos exatos, entregando um altíssimo poder estatístico. Na prática, eles agem como detetives impecáveis, que quase nunca deixam passar uma diferença real, se ela de fato existir. Mas o mundo não é um mar de rosas, o que nos leva à seção 4, a rebelião não paramétrica. O mundo real, como a gente bem sabe, quase nunca é um laboratório perfeito. Quando os dados coletados chegam bagunçados, assimétricos ou a amostra é muito pequena, entram em cena os pragmáticos revolucionários, os testes não paramétricos, que são totalmente livres dessas regras de distribuição. E a mágica aqui é fantástica. Eles substituem os valores originais brutos por posições de ranking. Imagina medir o tempo em milissegundos.
No mundo não paramétrico, a gente ignora os milissegundos e olha só quem chegou em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Isso neutraliza na mesma hora os valores extremos, os outliers, que destruiriam qualquer média aritmética. Eles abrem mão de uma pequena fração de sensibilidade, mas em troca ganham uma robustez inabalável para trabalhar com dados confusos. Vamos para a seção 5. O poder das grandes amostras. Existe um constante dilema na hora de escolher os testes. Essa comparação de prós e contras revela bastante coisa. Se os dados atendem à normalidade, não há dúvida, o paramétrico tem vantagem por garantir um elevado poder estatístico para detectar diferenças muito sutis. Só que o custo é a alta sensibilidade a anomalias. Por outro lado, os testes não paramétricos brilham quando temos outliers corrompendo tudo, porque são pouquíssimos sensíveis a eles. Porém, para entregar o mesmo poder analítico da aristocracia paramétrica, eles vão exigir uma amostra consideravelmente maior. E esta citação sintetiza o que talvez seja o maior erro de modelagem nos dias de hoje. Muita gente acha que qualquer irregularidade no histograma é motivo para jogar fora as ferramentas paramétricas. Isso é puro dogmatismo da normalidade. A verdade é que, por conta do teorema do limite central, se a amostra for grande o suficiente, ferramentas como o teste T lidam maravilhosamente bem com pequenos desvios da distribuição normal. Fugir para um teste menos potente sem uma necessidade real só obriga a equipe a coletar mais dados à toa, atrasando todas as conclusões cruciais do projeto. E finalmente chegamos à seção 6, a bússola metodológica. Para não ficar tomando decisões baseadas só no hábito, a gente precisa de um framework reprodutível, um verdadeiro mapa lógico de 3 passos. Passo 1. Qual é o objetivo prático? É investigar associações entre variáveis ou comparar médias? Passo 2. Como estão os dados? São contínuos, cheios de outliers ou são apenas qualitativos ordinais? Passo 3. Os grupos analisados são independentes, tipo pacientes distintos, ou são grupos relacionados, como a mesma pessoa medida, antes e depois? Por exemplo, comparar 2 grupos independentes com dados normais aponta a bússola na hora para o teste T independente. Mas se o mar de dados estiver infestado de outliers, a gente muda a rota imediatamente para o teste de Mann-Whitney. Então, ao terminar todo o planejamento do design de uma pesquisa rigorosa, o pensamento definitivo é este: a bússola analítica aponta para a direção certa. Ao dominar perfeitamente o valor P, separar a ideia de significância e poder estatístico, checar as premissas de normalidade e usar aquele fluxo prático de decisão, qualquer conjunto de escolhas analíticas fica totalmente cristalino. Escolher a ferramenta certa não apenas poupa o tempo de investigação, é acima de tudo a garantia absoluta da integridade científica por trás de cada dado e de cada história fascinante que eles podem nos contar.